iniciar a gravação. Pronto, a gente já está iniciando. E aí, com isso, já estamos presentes, eu como presidente da banca, os membros da banca, a professora Bárbara e o mestre Gustavo. E, Michel, você tem aí de 20 a 25 minutos para expor a sua monografia. Então, boa sorte, fale tranquilo e vou fechar o microfone, vou pedir também para todo mundo que está assistindo ficar com o microfone fechadinho para Michel poder apresentar direito, tá bom? Assim que você terminar, aí a gente volta para eu passar a palavra para a banca, tá? Então, boa sorte, Michel. Boa noite, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, né? Inclusive as pessoas que vieram prestigiar e a banca aí, que hoje tirou um tempo aí do dia para poder estar, de fato, aí avaliando aí o meu trabalho. O trabalho, na verdade, ele foi feito aí em molde de acompanhamento em iniciação científica, né? Com a orientação da doutora professora Ana Paula, e é justamente com o contexto aí de remobilização de fósforo após os eventos de ressuspensão. Tá? Eu vou passar aqui e vou falar um pouquinho mais aqui sobre as etapas aqui do que discorreram de todo o trabalho. Tá? Passou um minutinho aqui, agora eu consigo passar. Bom, obviamente para a banca, né, e para os avaliadores já são temas aí um tanto quanto batidos, porém, assim, eles fazem parte da trajetória de todo do trabalho que eu vi durante esse processo da iniciação científica, assim como também eu acho importante estar relatando aqui um pouquinho sobre essas etapas para as pessoas que estão também acompanhando a defesa da banca, para elas conseguirem se contextualizar, tá? Com relação aqui ao trabalho, vamos iniciar falando aqui sobre o que seria a dragagem de sedimentos, tá? Hoje, o processo de dragagem ele pode ser feito tanto em ambientes empresariais, por empresas, né, como também por órgãos governamentais. Tá? Esse processo de dragagem, o intuito é justamente, ele tem mais de uma finalidade, tá? Seja ali a prevenção por conta de enchentes, recuperação de áreas degradadas, áreas ambientais, a manutenção de áreas portuárias. Então, tudo isso aí está no contexto da finalidade da dragagem, tá? Como é que isso pode ser feito? Na verdade, vai variar muito de que dragagem está sendo feita. Se é uma dragagem ali para aumentar escoamento, se é uma dragagem ali para ancoragem de navios. Então, existem vários tipos de procedimentos e equipamentos para esse efeito de dragagem, né? Seja por dragas hidráulicas, seja por conchas, ou até mesmo por sucção. Então, é bom que eu trouxe aí essa visão, né? Agora aqui vocês podem ver um pouquinho de como que funciona o processo, né? Porém, a dragagem, ela tem sim impactos, tá? Então, por isso que é um processo que ele precisa ser estudado, ele precisa ser avaliado, com um contexto ali, para minimizar o impacto que ele venha a causar no ambiente, tá? Por quê? Porque justamente esse processo de dragagem, ele pode ocasionar ressuspensão, né? E trazer de volta alguns sedimentos, alguns compostos de volta ali para a coluna d'água. Assim como ele também pode tornar a água um pouco turva, né? Impedindo com que a luz chegue ali a alguns seres que precisam fazer fotossíntese e tudo mais. E isso acaba impactando ali no ambiente, no contexto geral, seja ele por alteração de pH, por impactos ali a fauna e flora. Então, tudo isso ali é envolto no estudo de dragagem, ou pelo menos deveria ser envolto, tá? Então, assim, trazendo esse contexto um pouquinho de como funciona, o que é a dragagem. No próximo slide, eu venho falar um pouco sobre essa contaminação aí por nutrientes, né? Ou seja, como é que funcionaria esse tipo de contaminação? Já é de comum aqui, quase que eu acho que de todos, né? Acho que posso afirmar que todo mundo já conhece aí os históricos do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, alguns bairros aí que não tem esgoto tratado, que tem aí rios que hoje são considerados valões, e esses rios eles acabam indo para zonas estuárias, né? E eles vão carregados com grande quantidade de compostos ali, né, de matéria orgânica, e isso tudo acaba sendo depositado ali em algumas regiões ali estuárias. E todo esse impacto, mais uma vez, ele vem aí trazendo dificuldades ali para o meio ambiente, seja afetando fauna, flora e tudo mais.
Bom, esse enriquecimento, trazendo aí o que acontece? Essa decomposição de matéria, ela pode devolver para o ambiente ali tanto nitrogênio quanto fósforo. E o fósforo vai ser até um dos tópicos que a gente vai estar pautando aqui nesse trabalho. E eles são materiais necessários ali para uma série de seres vivos, né? Inclusive, eles influenciam o crescimento de algas, né? E esse processo de enriquecimento, né, ou de sobrecarga de nutrientes, é até conhecido como eutrofização. E ele faz com que as algas cresçam demais ali no ambiente ali em alguns ambientes aquáticos, como assim também como eles podem alterar o pH, como já foi falado anteriormente. Então tudo isso acaba vindo a prejudicar aquele ambiente ali que aparentemente ele estava sendo controlado ali se não fosse essas ações antrópicas, tá? Então, vou passar aqui um pouquinho. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o ciclo do fósforo, né? A gente separou ali, falei ali que o nitrogênio e o fósforo são alguns dos itens que podem estar enriquecendo, né? Fazendo essa sobrecarga, só que eu vou falar um pouquinho mais específico do fósforo em si. Bom, nesse contexto aqui que nós temos um ciclo quase que fechado do fósforo, tá? Só que no ambiente aquático. E aí a gente consegue observar que a gente pode ter ali uma carga de fonte externa, tá? Aí isso pode ser o quê? Justamente o que a gente falou agora há pouco, né? Rios contaminados, escoamento, enfim, eu posso ter, inclusive aqui isso acontece bastante, tá, gente? Aqui na reserva de Ribeirão das Lajes, ali tem uma represa muito grande e assim, quase que mensalmente, choveu um pouquinho, o barranco desce, cai ali dentro da represa. E ele acaba trazendo alguns compostos, alguns nutrientes, tá? Só que ali, no caso, já é um ambiente, como ali está tendo uma carga natural, aquilo ali não vai ficar sendo cíclico, né? A gente vai ter uma carga densa, né? A gente vai ver isso mais para frente, o que seria essa carga densa. Mas a gente acaba trazendo o fósforo de volta ali, trazendo o fósforo de forma externa para dentro desse ciclo. E ali a gente vai ter o fósforo inorgânico, que ele pode sofrer por sedimentação, né? Acabar entrando ali, acabar indo até o fundo ali do rio, né? Ou do mar, enfim, dessa zona aquática, e ele acabar entrando ali nessa questão desse composto de mineralização. Tá? Ou ele pode acabar sendo absorvido por organismos ali, né? E acaba que ele se transforma ali no fósforo orgânico, né? Porque está fazendo parte agora do organismo vivo. E ele pode, de fato, voltar aos sedimentos ali por conta de excreção ou morte aí de fauna e flora, enfim. Aqui a gente consegue ver bem esse ciclo fechado, né? Onde o fósforo ele consegue se transformar em fósforo total, fósforo inorgânico, fósforo orgânico. Então, é bem explicativo aqui no contexto desse ciclo do fósforo fechado aqui, tá, gente? Vou passar um pouquinho, qualquer coisa, só fazer as considerações. Bom, esse trabalho, na verdade, agora que eu já falei um pouquinho sobre, né, a dragagem, falei um pouquinho sobre a ressuspenção, né, ou melhor, falei sobre a contaminação, falei sobre o fósforo, o objetivo principal desse trabalho é entender tentar responder essa pergunta, né? A ressuspenção pode aumentar a disponibilidade de fósforo na coluna d'água? Então, é tentar responder essa pergunta, assim como ver o que mais está associado a isso, tá? Então, assim, aqui, como eu te falei antes, o objetivo geral é tentar entender se essa suspensão, se ela pode trazer o fósforo de volta ali para essa coluna d'água, só que, obviamente, com o foco na região do Saco do Engenho, que fica na Baía de Sepitiba. Ali a gente já sabe, né, que a Baía de Sepitiba ela tem um histórico, né, de contaminação já de muitos anos, então é uma área que foi escolhida ali a dedo, né? Então eu vou até poder falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Como objetivos específicos, é tentar também entender ali o que a gente tem de sedimento junto com as amostras e, por consequência, entender se essa remobilização de fósforo ela acontece da mesma forma em períodos de 1 hora e 24 horas de ressuspensão. Tá? Lembrando que são condições laboratoriais, né, controladas, então a gente não tem os mesmos critérios idênticos, né, ao que seria no meio ambiente. Tá bom? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a Baía de Sepitiba, tá? Que a Baía de Sepitiba ela já tem esse histórico de muitos anos de contaminação, é uma zona estuária aí de grande importância, tá? E assim,
econômico para o estado do Rio de Janeiro. Nós temos o porto de Itaguaí, que fica na Bahia, né? A gente consegue identificar hoje que temos mais de 35 rios aí que desembocam aí nessa região da Bahia, tá? E dentre eles eu destaquei alguns aqui para a gente entender um pouquinho. Lembrando que todos eles hoje eles são considerados aí contaminados, tá bom? Então, alguns a contaminação ocorre muito antes de chegar no município, outros ocorrem já mais próximo ao município. Porém, aqui a gente consegue destacar alguns, que é o Canal do Itá, o Rio Piracão, Rio da Guarda. A gente tem ali, perto da Ilha do Urubu, nós temos ali o Canal de São Francisco. Mas eu fiz aqui a questão de destacar aqui o Rio Guandu, até porque o Rio Guandu ele faz aí abastecimento de água potável para a Baixada Fluminense, né? E ele também aqui, ele já é considerado, nessa faixa que ele já está considerado contaminado, né? Aqui a gente tem a empresa Ternium, que é uma empresa, uma grande uma siderúrgica, né? Bem conhecida internacionalmente, inclusive, e vocês conseguem perceber aqui que a empresa ela é colada com o rio, da qual ela também faz ali a captação de água para recursos internos, tá? Porém, existem ali alguns cuidados, algumas fiscalizações, mas a gente já tem diversos processos na internet, né? Não vou entrar muito dentro aí, mas existem diversas reclamações sobre contaminação por parte dessas e muitas outras empresas ali da região, tá? Então, para que a gente entenda aí que é um problema já de muito tempo ali na Bahia, e que até hoje a gente não, o pessoal leva aí os órgãos públicos aí, né, levam tentando mitigar, né, propondo aí sanções às empresas, mas a gente acaba vendo que a gente não tem um avanço como deveria. Bom, ainda falando aqui sobre a questão da Baía de Guanabara, né, perdão, da Baía de Sepetiba, eu gostaria também de frisar ali a área ali do Porto Sudeste, que é uma empresa ali que ela já há mais de 10 anos ela faz ali o envio de minério que vem das minas de Minas Gerais, né, que vem de uma mina específica de Minas Gerais, e eles são enviados para a Europa. Hoje a gente tem uma média aí de mais de 20 mil toneladas por mês que são enviadas. E esse minério acaba que ele, de certa forma, ele acaba voando, seja por o vento, né, ou então por descuido, enfim, ele acaba, a gente encontra esses vestígios ali na região. E aí eu quis demonstrar que isso aqui é uma matéria, tá, gente? Pra vocês entendam, tá no site da empresa. Eles fazem um trabalho muito bonito ali em relação a tentar controlar os impactos antrópicos ali da região, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Mesmo assim, eu gostaria de frisar aqui a frase da também bióloga Débora, que trabalha no Porto Sudeste, os ciclos de dragagem variam bastante. Hoje trabalhamos com turnos de até 8 horas. E o mais importante é manter a atenção constante ao mar sempre. É importante essa questão de turnos de até 8 horas, porque ao final do trabalho tem uma reflexão sobre isso, tá? Então eu quis mostrar aqui para vocês que existe trabalho, existe fiscalização e existe sim um impacto. Tá? Aqui é a região onde foi feita a coleta, que é justamente conhecido como Saco do Engenho. Nós temos ali os 12 pontos de coleta, sendo o 12º também foi ponto de coleta d'água, tá? Então foram coletas de sedimentos mais coleta d'água, tá? Para a questão de amostra. Aqui vocês conseguem ver que é o Porto de Itaguaí, não sei se meu mouse parou aqui, ó. É o Porto de Itaguaí aqui, tá? Onde a gente tem o atracamento de navios que vão para fora. Aqui nós temos a Marinha do Brasil, né? Aqui é onde eles fazem os submarinos. E aqui é onde tem esse joelho, essa curva aqui do Pia, faz parte do desemboque de minério. Então aqui nós temos pilhas de minério. Na Ilha da Madeira, temos na Porto Sudeste, essas manchas escuras são pilhas gigantescas de minério, que são enviadas aí para fora do país. Então vocês veem que aqui, essa região aqui de mar, ela constantemente, ela sofre constantemente, não só com contaminação por poluentes aí dos rios, como provavelmente por contaminação aí das empresas e afins ao seu redor. Lembrando que essa área aqui é uma área de grande dragagem, tá? Justamente por conta dos navios que vêm, eles precisam atracar, então eles têm que manter ali o fundo da baía ali no limite para que justamente os navios consigam entrar e sair, tá bom?
Bom, a metodologia e as amostras, as coletas foram feitas, né? Então, assim, no ponto 12, como eu já havia falado anteriormente, foi feito ali o ponto de coleta, onde utilizou-se um frasco de âmbar, né? Justamente para a gente evitar o contato com a luz, né? Para não gerar os processos químicos, e para que a gente mantivesse nas condições ideais até a chegada em laboratório. Bom, com o auxílio aqui do Van Ven, nós fizemos a coleta, né, do material que foi alocado, as amostras foram armazenadas nesses saquinhos Ziploc, né, e também eles foram acondicionados, né, climatizados, para que eles chegassem com as condições mais similares ao ambiente ali onde, o ambiente onde foram coletados. Tá? Só um minutinho, deixa eu só fechar aqui a questão do trabalho. Perfeito, vamos lá. Voltando aqui à apresentação. Bom, aí começou o processo de granulometria, para a gente entender aí os grãos que tinham sido coletados, ali, o que estava naqueles compostos de sedimentos que foram coletados, tá? Então a gente teve aí 1,5 gramas de sedimento úmido antes da ressuspenção, né? Mais 40 ml do hexametosfato, e a agitação por 24 horas no analisador de partículas, tá? O SILAS. Os resultados eles foram tratados no programa Grand State e na versão 8. Tá? Então, mais para frente, a gente vai ver os resultados. Bom, com relação ao carbono total, os sedimentos foram descarbonatado, né, em HCl1M e seco, e alicotado 0,02 gramas de sedimento seco e macerado, homogeneizado, aí foi picadinho, porcelana, e depois para os estimados aí para a gente terminar o processo de análise. Bom, a determinação do fósforo seguiu aí a metodologia, né? Ele foi calcinado numa mufla de 450 graus por 4 horas e meia. Depois ele passou pelo mesmo processo aí do HCl1, foi para extração durante 16 horas na mesa ditadora, centrífuga 10 minutos a 3.000 rotações RPM, né? Que é o RPM. Filtração, armazenamento em dos tubos acrílicos descontaminados e, por fim, determinação do colorimétrica, perdão. Com isso, tivemos os resultados aí do fósforo inorgânico, fósforo orgânico e a recuperação do método de amostra. Então, a gente vai ver todos esses resultados mais à frente. Bom, o experimento de ressuspensão, a gente teve aí 7 gramas de sedimento úmido, né? Ele foi para o Hellerman, a 125 ml, um Hellerman de 125 ml, adicionamos água a 100 ml de água não filtrada, e aí tivemos 2 tubos de ensaio para a gente poder fazer, tubos de ensaio não, perdão, 2 Hellermans para a gente poder fazer esse comparativo, o de 1 hora e o de 24 horas. Tá? E aí as duplicatas também foram para a centrífuga e foram armazenadas na estufa por 3 dias. Bom, os métodos de análise que foram utilizados foi o teste do Shapiro-Wilk, né, com essa normativa de 0,05, né, de não normalidade, e na consequência aí nós depois trouxemos aí o Kruskal-Wallis para observação da diferença entre os tempos de suspensão. Tá? E depois a gente fez essa correlação no Spearman para observar as correlações entre os parâmetros já avaliados. Tudo isso foi cruzado através do software estatística, tá? E a gente trouxe esses dados aqui mais à frente. Bom, os resultados dos sedimentos ficou ali bem discrepante ali, nós conseguimos ver que o principal, os sedimentos principais são, ele é siltoso, né? Ele é observado em predominância, o silt, né? A granulometria é mais fina ali, né? É um teor de matéria orgânica, favorece a retenção do fósforo no sedimento. Né? Então, toma-se um estoque importante de nutrientes. Acaba que esses sedimentos ele torna um estoque importante para os nutrientes já liberados ali anteriormente, né? Em condições normais. Mas não houve muita diferenciação fora essa avaliação que foi feita no Kruskal-Wallis. Depois a gente traz o mesmo trabalho aqui já no contexto já para o fósforo orgânico, inorgânico, total e o carbono total, né? Aí os resultados apresentados uma variação de estatística foi mais para o aumento aí em 1 hora do fósforo inorgânico, né? Essa liberação aí a gente teve maior discrepância. A gente também consegue ver mais isso aí para frente.
Os resultados de ensaios aqui com relação à granulometria, né? A gente teve uma fração de Silt, como eu já tinha falado anteriormente, predominou aí nos pontos variando de 70 a 80, mantendo essa faixa. A argila, ela apresenta valores entre 6 e 20%, ou melhor, 7% a 20%, e a areia, a gente teve só essa diferença ali, que foi no ponto de coleta 6, onde ela foi bem discrepante aí os outros pontos, né? Onde ela bateu ali 20%, né? E aonde justamente também a argila caiu mais. Então, assim, ela uma coisa contrabalanceou outra. Porém, ela ali naquela região, na amostra 6, ela realmente ela ficou bem discrepante ali com relação às outras amostras de todas as 12 coletas. Com relação aos resultados do ensaio, né, o fósforo inorgânico ele aumentou mediante após a resuspensão ali no primeiro momento ela já houve esse pico ali do inorgânico, tá? O fósforo total também acompanhou isso, mas o orgânico ele teve a tendência a reduzir, tá? E ele não teve ali o carbono total ele se manteve estável. Bom, com relação à discussão aí do fósforo inorgânico, é possível ver, né, essa crescente de trazer esses nutrientes de volta para a coluna d'água aí, já no momento imediato da ressuspensão, tá? Então já ela durante o primeiro momento ali, o pico de 1 hora, você consegue encontrar muito ainda do fósforo, tá? E ele acaba caindo aí ao longo aí até atingir as 24 horas, que é já a segunda amostra, já não apresentava a disponibilidade do fósforo inorgânico, né? E, assim como apresentava na primeira. É uma queda observada em fósforo orgânico também, que pode indicar mineralização após as formas inorgânicas, mas não é estatisticamente comprovado. Então a gente também não tem material substancial para poder equiparar uma coisa com a outra. Bom, o efeito de curta duração é um sistema fechado, né? Então tem que lembrar isso, né? Que não é um sistema, a gente não são as mesmas condições do ambiente, né? Aqui é um processo feito laboratorial, com controle e tudo mais. Então, realmente, ele vai ter ali uma margem de erro ou outra com referência ao que seria no ambiente real, tá? Bom, a discussão em relação ao carbono orgânico é que realmente não houve aí nenhuma alteração, nada significativo, nem em 1 hora, nem em 24 horas, né? É o que indica que o carbono orgânico particulado não foi fortemente mobilizado nas condições do experimento, tá? Então, acaba que não foi possível aí ver alguma diferença. Agora, já quando a gente faz essa correlação entre o orgânico, o inorgânico e o total, a gente também não encontra questões aí que sejam discrepantes, tá? Os sedimentos com maior teor de carbono apresentaram maior acúmulo de fósforo, evidenciando o papel fundamental da matriz orgânica na capacidade de reter o fósforo. Aí a gente consegue entender que ele consegue reter realmente o fósforo no que diz respeito ao teor do carbono, né? Aquela situação de estar associada ao silt. Bom, com relação às conclusões aí, né, de fato é o que já vinha falando anteriormente, o carbono total e o fósforo eles não apresentaram o fósforo inorgânico não apresentaram grandes alterações, ou melhor, o orgânico, né? Mas o inorgânico ele apresentou grandes alterações aí, desde o momento da ressuspensão até a queda ali, quando passa das 1 hora. Então, assim, passando de 1 hora, eu já começo a ter essa queda de disponibilidade daquele fósforo inorgânico que estava ali no meio ambiente. E aí o que acontece? Isso acaba, né, trazendo aquela reflexão que a gente teve lá no início, né? Porque inicialmente, quando eu estava discorrendo sobre o trabalho, né, trabalhando em cima disso, me trouxe a sensação de que 1 hora teria um baixo impacto ecológico, um baixo impacto para aquele meio ambiente. Porém, isso em um ambiente fechado, um ambiente controlado. Então, por que eu trouxe aquela reflexão no início sobre a Porto Sudeste, aquela dragagem de 8 horas? Porque nesse contexto o resultado ele se torna muito mais sério, muito mais severo. Porque se a gente tem uma dragagem que ela ocorre durante 8 horas, e depois dessas 8 horas eu ainda vou ter 1 hora ainda desse material rico, disposto no meio ambiente,
eu vou ter um impacto muito maior do que seria só apenas 1 hora. E se a gente for levar em conta que se eu tenho uma jornada de trabalho de 8 horas de dragagem ininterrupta, com mais 1 hora, né, de resuspensão desse material, eu, daqui a 24 horas, que foi que a gente percebeu pelo trabalho, né, que eu teria uma normalização, eu não vou ter isso hoje num exemplo, vamos dizer, hipotético, né, da Porto Sudeste, que seria, no caso ali, 8 horas de dragagem. Porque dentro das próximas 12 horas eu vou ter uma nova jornada de trabalho, ou seja, eu recomeço ali a dragagem e eu recomeço a ressuspensão, ou seja, eu volto a tornar esse material, esse fósforo, disponível ali na coluna d'água. E acaba que isso afeta ali não só a fauna, a flora, uma série, né, tem impacto ali socioecológico, socioambiental, tem pescadores que vivem ali na região que vão ter impacto, então tudo isso está correlacionado. Então, às vezes, quando nós fazemos um trabalho que a gente obtém um resultado laboratório, quando a gente leva para um contexto mais amplo, ele se torna muito mais agressivo. Então, eu trouxe essa reflexão, até porque tem pessoas que estão assistindo aqui, né, que não têm tanto conhecimento, assim como eu não tinha, né, quanto à banca, e que a gente tem uma visão diferente quando a gente traz esse contexto, quando a gente traz uma reflexão sobre o que foi avaliado e a gente leva para um ambiente real. Então, por isso que eu trouxe aquela reflexão no início. Com isso, nós temos as referências aqui, tá, do trabalho. Tá? Então, nós tivemos aí tanto algumas imagens, isso aqui só do que estava da apresentação, tá bom? O contexto geral das outras referências se encontra no documento. E eu gostaria de agradecer aqui, mais uma vez, à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ao consórcio CEDERJ, ao Instituto de Biologia, pela oportunidade aí na formação, em me ajudar, em estar promovendo a oportunidade de formar pessoas aí, em trazer conhecimento. Obviamente, gostaria muito de agradecer à professora e doutora Ana Paula, né, e ao laboratório de ecotoxicologia marinha, né, pela orientação, confiança, né, dedicação, tudo que pôde trazer aí, colaborar para o meu crescimento. Tá? Assim como também a coordenação e aperfeiçoamento pessoal do nível superior do CAPES, que é da onde saem aí os fundos para que pesquisas iguais a essa possam ocorrer, não só essa, mas como outras, né? Essa aqui a gente está falando de fósforo, mas já teve outras pesquisas na mesma região que falavam sobre outros componentes. Tá? Então, isso graças aí aos fundos que vêm do CAPES. Tá? E, obviamente, não poderia deixar de esquecer jamais os membros dessa banca avaliadora, né? Dentre eles aí disponibilizaram tempo, paciência para poder aí estar prestigiando o meu trabalho, para poder estar me ajudando a aperfeiçoar, me dar o entendimento, me trazer reflexões do que pode ser corrigido, do que pode ser aperfeiçoado. Então, a todos aí, meu mais sincero agradecimento. Peço desculpas aí pelo nervosismo, ter falado rápido, mas até aqui foi um trabalho muito gratificante. Gostaria de agradecer a todos. Obrigada, Michel. Você falou dentro dos 25 minutos cravados. Então, agradeço pela apresentação. E agora, aí eu não sei, né? Porque a gente sempre chama o membro externo primeiro, que seria o Gustavo, mas aí, pô, aí eu sou cavalheira e chamo a Bárbara, ou eu chamo o membro externo, entendeu? É complicado, é uma situação complicada. Mas vamos manter o padrão, né? Então a gente sempre começa com um membro mais externo ao trabalho e à formação do Michel. Então, vou chamar então para a palavra o Gustavo Filgueira. E, de novo, Gustavo, obrigada pela participação e a palavra é sua. Todos me escutam? Me escutam bem? Perfeito. Obrigado. Não queria que você deixasse de ser cavalheira, Ana. Poderia ter chamado a professora Bárbara sem problema nenhum. Acho até importante, mas já como eu já estou aqui, obrigado pela palavra. Michel, primeiramente, parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho, parabéns por conseguir chegar ao fim, né, de uma graduação, ainda mais
uma instituição de elite, né, que a gente sabe como é complicado, sabe como é que é difícil chegar até. Então, parabéns aí pela sua luta. Achei que você, Michel, apresenta muito bem, tá? Você fala muito bem. Seus slides estão muito bonitos, de verdade. E parabenizar pelo trabalho também desenvolvido, né? Que tem um aspecto ambiental importantíssimo para a Baía de Sepetiba, para outras baías. É um trabalho que tem uma certa complexidade, né? Ainda mais quando a gente aborda estudantes de biologia, ainda mais estudantes de biologia online, que às vezes a comunicação fica truncada, então, assim, existe essa dificuldade. Então, pô, que trabalho maravilhoso, você apresentou muito bem, tá? Eu queria começar ressaltando algumas anotações que eu fiz aqui. Primeiro, são pontos fortes, né, do seu trabalho, né? Os objetivos eles estão bem claros. Gostei muito da forma como os objetivos específicos elas foram construídas, né? Pois eles dialogam diretamente com teus experimentos realizados. Então, ficou muito bom, tá? A metodologia do trabalho ela é bem consistente também. Essas estratégias que você utilizou, né, de comparar os transectos ficou também muito legal, né? Em vez de colocar vários pontos, né, diferentes. Então, achei bem importante a metodologia, como foi feito também o experimento. Então, cara, sensacional. Mas também tem algumas coisas a acrescentar, principalmente na sua escrita, né, do trabalho. Então, assim, eu queria começar pelo começo, né, pela introdução, que é o seguinte, Michel. Eu estava lendo a introdução e ela está muito bem escrita, por sinal, mas ela fala muito, por exemplo, de outros nutrientes, né, como nitrogênio, principalmente nitrogênio, né? E aí, ao longo que você vai desenvolvendo essa leitura do texto, o nitrogênio desaparece, né? O foco do trabalho é fósforo e acaba ficando assim, pô, e aí? Você deu para perceber na escrita que você sabe que o nitrogênio ele é muito importante para o processo de eutrofização, mas senti essa falta no desenvolvimento dele, né? Talvez eu sugeria reduzir um pouco a presença dele na introdução e fortalecer um pouco mais a presença do fósforo, né? Ou, assim, eu já tenho conhecimento desse trabalho da Ana, né? Que originou o pós-doc dele. Sei que não é para agora, né, mas para o futuro, caso você for escrever um artigo sobre acrescentar o nitrogênio, né, que eu sei que tem a presença nesses dados, né, acho que seria interessante você reforçar essa presença dele, justamente para enfatizar essa tua discussão da eutrofização. E aí, seguindo, Michel, um outro ponto que eu achei também pertinente falar aqui, da sua base teórica, é justamente essa questão da eutrofização. Você fala bem sobre ela, você contextualiza ela bem e tudo mais, mas eu senti falta de um aprofundamento sobre diferentes mecanismos associados ao processo da eutrofização, né? Você enfatiza principalmente a floração de algas e o consumo do oxigênio, mas a eutrofização envolve alterações biogeoquímicas importantes, né? Especialmente nessa interface sedimento-água. Ela está diretamente relacionada aos focos do seu trabalho, né? Claro, por causa do fósforo, mas talvez se você conseguisse desenvolver ela um pouco melhor ali, né? Focar mais em outros processos do fósforo em si, né? Como que acontece essa questão da retroalimentação, por exemplo, do fósforo no ambiente? Eu acho que seria muito importante você colocar isso, porque é aquilo, né? A alga ela existe lá, mas ela gera matéria orgânica, que aí vai para o solo, diminui a oxigenação, e aí posteriormente o fósforo aumenta a questão redutora do sedimento, e aí libera mais fósforo no ambiente, então vai se retroalimentando esse processo, né? Eu acho que seria muito legal você acrescentar isso na sua base teórica. E aí, vou pular essa parte da metodologia, até porque eu também não quero me prolongar muito, né? Cara,
a sua discussão ela ficou muito boa, só que eu senti muita falta de uma comparação mais aprofundada com estudos realizados em outros ambientes, né? Seja costeiro, estuarino, ou até mesmo na Baía de Sepetiba, né? Tem vários estudos sobre essa parte, principalmente nos rios que vão para a Baía de Sepetiba, né? Muito estudo de limnologia que fala dessas questões de nutrientes, né? Então, eu acho que se você reforçasse um pouquinho mais ali as citações de estudos, né, de comparações, justamente para a gente entender, para o leitor, né, entender se esses valores eles estão elevados, não estão, se eles são baixos, são semelhantes, são sempre encontrados, né, porque, por exemplo, a sua estatística reforçou que é bem homogêneo, né, a questão na Baía de Sepetiba. Mas será que outros estudos também encontram essa situação bem homogênea? Então, acho que seria legal fazer essa comparação e ia dar mais força à sua discussão, cara. E aí, outra coisa que também me chamou muita atenção. Eu tô vendo, tô anotando pra caramba aí, mas, cara, eu vou te mandar tudo isso, tá? Só pra te deixar tranquilo aí. Uma coisa que me chamou a atenção também foi a ausência de uma discussão mais aprofundada sobre o ciclo biogeoquímico do fósforo. O seu trabalho tinha um foco muito específico no fósforo e talvez se você aprofundasse um pouquinho mais o ciclo bioquímico do fósforo ia ficar bem forte. Assim, então, cara, principalmente essa questão da transformação e liberação do fósforo nessa estrutura sedimento coluna água, desculpa, acho que ajudaria muito para você fundamentar melhor a hipótese central do seu estudo, né? Deixa eu só ver aqui o que mais que eu anotei aqui na tua. Só um minuto. Tá. Não vou falar da questão da metodologia, porque eu sei que não foi você que coletou, né? Então, assim, acaba que é um pouco cruel de perguntar algumas coisas que eu ia perguntar aqui, sendo que pode, enfim, não foi você que coletou esse material, mas você fez um trabalho bem legal com ele. Tá? Se você quiser perguntar, Gô, para tirar alguma dúvida, eu consigo tirar a dúvida pelo Michel, não tem problema não. Não, tudo bem. Eu não vou entrar, não. Vou só fazer umas perguntas para ele para finalizar aqui. Só porque eu achei pertinente para a gente tirar algumas dúvidas do trabalho, né? Eu queria entender, Michel, de você, o que você acha, por que você acha que o fósforo inorgânico, né, ele respondeu tão rapidamente à ressuspensão, enquanto as demais outras variáveis que você analisou não apresentavam diferenças significativas, por exemplo. Bom, a percepção ali que eu tive é que, assim como eles estavam associados ali ao silt, né, que ele tende a não ser tão... A palavra, tá me fugindo a palavra, né, mas a granulometria dele ele não é tão... Ele não é igual a argila, né, que ele é denso, pesado, e ele tá mais... ele é mais leve, então ele consegue... Ele não está associado à matéria orgânica ainda, né, que está em decomposição e outros compostos assim, ele consegue ficar ali na coluna d'água, acaba se propagando na coluna d'água, ficando mais tempo na coluna d'água, sem aquele decaimento ali por conta de peso, por conta de estar associado à matéria orgânica, por conta de estar associado ali à argila, que é mais pesada que o silt. Então ele acaba se tornando mais... a palavra está me fugindo no momento, né? menos denso, diria assim. Entendi. Então, é pela questão da densidade que você acha que ele, basicamente, ele se tornou rápido e depois... Sim. Tá. É que ali no seu slide, quando você foi falar sobre isso, né, tinha uma parte ali do fósforo orgânico, né? Tem como você voltar só um pouquinho no teu slide? Para essa parte? Claro. Qual a parte? Que você coloca o gráfico que tem um gráficozinho aumentando. Esse essa aí. Isso.
Perfeito. Ali tem uma partezinha que está falando ali, a queda observada no fósforo orgânico pode indicar processos, né, de mineralização para as formas inorgânicas, mas não foi estatisticamente provado, né? E aí eu achei que você ia explorar essa ideia para explicar aquilo para a gente na apresentação, que pode ter sido um dos motivos, né, para diminuir o fósforo orgânico, por exemplo, e aumentar o inorgânico no seu estudo. Acho também que talvez buscar isso na literatura para acrescentar no seu estudo pode ficar bem legal. Entendeu? Perfeito. Buscar umas fontes. Então, deixa eu ver outra pergunta aqui. Então, quando você falou aí que o silt ele não é mais fino, né, que a argila, por exemplo, né, perfeitamente correto, mas o silt ainda assim é considerado um sedimento fino, né, que tem essa carga de adsorver, né, metais ou adsorver esses nutrientes, principalmente o fósforo, porque além dessa característica de absorver metais, o fósforo também se liga a alguns metais, né, como ferro, manganês e tal, e fica bem absorvido, né? Então você acredita que, por exemplo, se você tivesse continuado o seu experimento, em vez de 24 horas, 48 horas ou 72 horas de suspensão, teria mudado os resultados? Ou não? Ia manter a mesma coisa? Ou teria diminuído? Ou por que teria diminuído, por exemplo? Vamos lá. Gustavo, eu acredito que eu não teria encontrado valores maiores. Eu só teria encontrado, ou não teria encontrado, né, ou sempre valores menores com o decorrer do tempo. Justamente por ele estar se ligando a esses metais, né, como ferro, manganês, como você diz, ele ia tender a ir para o fundo ali daquela região ali da bacia, da Bahia, né? Então, eu entendo que a partir de 24, assim, como a gente já tem um decaimento, a partir da primeira hora ele já tem um decaimento, e com 24 horas já estão encontrados, pelo menos no ambiente controlado, já não são encontrados mais o fósforo, eu acredito que 72 horas, com mais tempo aí de estudo, né? Com amostras com maior tempo de observação, eu também não iria encontrar, né? Justamente por conta dessa questão do... Eu esqueço a palavra, é uma palavra específica para isso, né? Decantação, né? Que ia acabar descendo ali por ser mais pesado, tá se associando, se ligando a minério, ferro e os adjacentes. Perfeito, perfeito. E, cara, para finalizar, tá? Para acabar com a minha parte, por exemplo, se você fosse continuar esse estudo em um mestrado, qual seria o próximo passo? O que você acha? O que você faria? Eu fiquei curioso quanto a isso, né? Porque geralmente é tendencioso, né? A gente termina a graduação de biologia, meio que o sistema obriga a gente a ir para o mestrado, depois ir para o doutorado, né? E aí, se você fosse continuar, qual seria o seu próximo passo? Gustavo, eu no contexto do que esse trabalho, ele assim, o trabalho só para trazer até para as pessoas que estão observando, por que ele se tornou mais importante do que já seria? No momento em que eu entrei para essa iniciação científica, que eu conversei com a Ana, eu passei a trabalhar naquela região. Então, eu passei a ter contato com aquela região. Então, todos os dias eu estou indo para aquela região. Então, se hoje eu tivesse que me aprofundar, eu gostaria de ver ali não só os nutrientes, como os metais pesados. Eu gostaria de poder ver a diferença que teve da amostra de 2011 para atualmente, né? Porque, assim como eu disse anteriormente, hoje a gente tem aí carregamentos de minérios, aí, a gente exporta ali mensalmente mais de 20 mil toneladas que saem daquela Bahia, que saem daquele porto ali. Então, considerado a amostra que foi feita em 2011 para agora, com certeza nós teríamos valores assim, maiores, nós teríamos assim, o impacto pode ser muito maior do que a gente espera com o presente trabalho, né, com o atual trabalho. Então hoje eu gostaria de ver não só o fósforo, mas assim, para o mestrado, entender todo o contexto
de todos os tipos de compostos ali, minério e tudo mais, que acaba caindo naquela baía, que acaba por contaminar, e entender os efeitos que isso tem, não só para o meio ambiente, mas socioeconômicos também ali para aquele povo, né? Para aquela sociedade que grande parte vivia da pesca, algumas pessoas ainda vivem da pesca naquela região, uma região extremamente contaminada. Então é algo que é de uma dimensão muito grande hoje. Então, por estar lá naquela região, o trabalho mexeu mais ainda comigo. Justo, perfeito, perfeito. Resposta muito boa, Michel. Obrigado. Parabéns, tá? Ana, eu encerro por aqui, tá bom? Minhas contribuições. Aí, se quiser passar a palavra para a professora Bárbara. Obrigada, Gu, pelas considerações. Eu anotei algumas coisas aqui e algumas coisas eu, né, faço também uma consideração no final, mas aí eu deixo para falar tudo no final, né? Então, obrigada, Gu, e vou aproveitar e chamar a professora Bárbara para fazer as suas considerações. Tá conseguindo ligar aí o áudio direitinho? Agora foi. Então, perfeito. Mais uma vez, Bárbara, obrigada pelo aceite, né, de participar da banca do Michel. E a palavra é sua, tá bom? Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Michel. Muito obrigada pelo carinho de ter me escolhido. A parte boa de você ficar como segunda é que geralmente o primeiro já pergunta tudo o que você queria. Então, não sobram muitas opções. Não muita coisa assim para você falar. Então, essa é a parte boa de você ficar como segundo. Mas eu quero parabenizar o seu trabalho, tá? Um trabalho muito bem escrito. Eu não esperava menos, né? A gente não teve tanto contato assim como tutor-aluno, mas eu sempre vi que você era um aluno muito dedicado, muito esforçado, apesar de todos os problemas que você já passou, de morar longe. Mas é um trabalho muito bem escrito, você apresenta super bem. Se você estava nervoso, não percebi. Em alguns momentos você estava falando tão bem, assim, que acho que já está no nível de mestrado para uma apresentação, viu? Porque tem algumas que a gente percebe que a pessoa está lendo, que a pessoa está tentando, e você estava bem fluido. Então, achei bem legal, parabéns. Trabalho muito bacana, muito bonito. Não é muito a minha praia, né? Não é muito a minha área, mas achei um trabalho bem legal, com contribuições bem pertinentes. Então, como eu falei, muitas das dúvidas que eu tinha, você respondeu, né, Agora eu esqueci o nome do menino, meu pai. Eu sou péssima com nomes. Gustavo, desculpa, Gustavo, eu sou péssima com nomes. Mas você já tinha respondido para ele. Inclusive, eu ia te perguntar o que você efetivamente tinha feito nesse trabalho, né? Para eu poder entender um pouco mais. Então, faz muito sentido algumas coisas que eu senti ali podia dar uma melhorada, que não foi efetivamente você que botou a mão. Então, como eu falei, isso é super entendível. Então, eu vou falar rapidinho só de algumas coisas da sua monografia em si, tá? Então, eu vou te mandar também um arquivozinho, não tem muita coisa, mas eu senti, assim, na sua lista de siglas, algumas siglas que você coloca não estão no seu texto. E lá, tá? Bonitinho para você depois ver. Eu tô olhando aqui pro lado porque a apresentação tá aqui, tá? Um comentário super. Quando você for escrever qualquer coisa no seu texto que for intervalo, né? Tipo, de 20 a 50, de 90 a 120, a redação científica pede para a gente escrever sempre do menor para o maior. Em alguns momentos do seu texto, eu vi que você inverteu. Tipo, de forma geral, a salinidade está compreendida entre 35 e 20. Não é um erro, não quer dizer que você vai reprovar, nem nada do tipo. Mas, para uma redação científica, até quando você for seguir a sua carreira, for escrever um artigo, alguma coisa, é legal você ter cuidado com essas pequeninas informações. E algumas referências que estão no seu texto que não estão
né? Você cita no seu texto, mas elas não estão na lista de referência. Eu também citei aqui, acho que eu encontrei, depois você dá uma olhada assim com mais carinho para ver se ficou faltando alguma coisa. De resto, o trabalho está muito bacana. Não tem muitas coisas assim que eu consertaria, né? O Gustavo já mencionou, acho que eu senti até como uma pessoa mais leiga no assunto, eu senti um pouco mais de falta de você explicar um pouco melhor algumas coisas e contextualizar um pouco mais outras, né? Que foi basicamente o que o Gustavo te falou. E da sua apresentação, a única coisa que eu falaria para você pensar, de repente, quando a gente tem muito resultado, né? A gente tem uma metodologia muito separada, né? Com várias etapas. Eu acho muito melhor para a pessoa que está assistindo, principalmente quando ela não é tão da área, que você logo após a metodologia, você já traga o resultado com a discussão. Porque quando você traz toda a metodologia, aí depois você traz todos os resultados e depois você vem discutindo, eu já esqueci da metodologia. Então, não vou lembrar do que você está falando. Aí eu vou precisar ou abrir a tua monografia para olhar, ou eu vou ficar um pouco perdida e vou acabar fazendo mais perguntas do que eu precisaria. Então, quanto mais próxima a tua metodologia tiver do seu resultado, mais fácil é para a pessoa que está do outro lado. A mesma coisa a conclusão. Se você tem conclusões separadas, né, cada bloco do seu trabalho, do seu experimento tem uma conclusão, você pode trazer logo depois da sua discussão essa conclusão. Bem, você vai fechando os bloquinhos, sabe? Fiz esse experimento aqui. Qual foi o resultado e a discussão que eu tive? A conclusão, fechei um bloquinho. Aí agora eu vou para o próximo bloco, mantendo a lógica, né, de todos os experimentos, né, da sequência de tudo que você fez. Fica muito mais fácil para a gente. Muito mais fácil, viu? Faz sentido. Quando é pouca coisa, quando você tem uma metodologia bem mais simples, isso não é tão importante, porque você vai conseguir lembrar conforme você vai discutindo, vai conversando. Mas quando tem muita coisa, principalmente mais de experimento, que o CEDERJ ele tem uma tradição de você ter muito mais monografias voltadas para a área da educação do que monografias de iniciação científica, de trabalhos, né, de laboratório de uma forma geral. E aí, para trabalhos da licenciatura, para sala de aula, eu não vejo tanto essa necessidade, porque você não tem uma metodologia assim tão absurda, né? Muitas das vezes você tem um questionário que você aplicou, ou um trabalho que você passou para o aluno dentro de sala. Então, não tem muito esse distanciamento. Você consegue entender o que foi feito, mesmo depois de vários e vários slides. Mas quando a gente trabalha com iniciação científica, mestrado, doutorado, que a gente tem muito dado, é muito mais simples. Acho que até para você seguir uma lógica quando você faz assim. Não estou te obrigando, tá? Estou só dando um palpite. A Me dica metendo maravilhosa. aqui, dando um Dica leve palpite. Para facilitar um cadinho sua vida. E uma perguntinha, que como eu falei, eu sou leiga no assunto. No teu texto, você fala da relação entre o carbono orgânico e o fósforo. E aí eu te pergunto, na prática mesmo, como que isso poderia ajudar de alguma forma nessa sedimentação, nesse sedimento? Seja para você tentar tratar essa área, seja para você tentar melhorar a qualidade daquele ambiente. Você está conseguindo entender o que eu estou perguntando? Desculpa, não consegui entender. Então vamos lá. Eu entendi tudo que você falou, né? Tudo que você trouxe aqui para mim. Mas se a gente fosse na prática mesmo, se você tivesse feito esse trabalho e você tivesse da coleta, aí você identificou a presença do fósforo, você viu que o fósforo vai diminuindo com o tempo, você identificou que esse fósforo, muito possivelmente, ele está sedimentando, então ele está acumulando ali naquela região. E isso não é uma coisa boa para aquele ambiente. Até aí eu entendi. Mas aí, se uma empresa te chamasse para fazer alguma coisa
você conseguiria pensar em algo que você pudesse fazer para tentar, não digo reverter, mas talvez mitigar ou amenizar um pouco toda essa situação que está acontecendo naquela região? É, é. Assim, vou tentar levar pro ambiente ali, o contexto que está mais próximo da minha realidade, tá? Que seria ali, hoje, justamente eu trabalhando ali na empresa onde faz esse tipo de dragagem, né? Então, hoje existe isso ali. Houve até uma conversa anteriormente, né, antes da apresentação, sobre para onde iriam esse material, porque existem duas preocupações, né? Não é só a ressuspensão desse material. Para onde esse material coletado vai depois também, né? Então, de acordo com o que a gente viu, né, tem alguns lugares onde eles são depositados no centro, mais para dentro do oceano. Então, eu acho que assim, entender ali o que a gente poderia fazer com esse material que já houve a dragagem, para onde a gente poderia reverter esse material que não fosse continuar contaminando o meio aquático ali. Então, não é possível a gente levar esse material, porque já que a dragagem vai ter que ser feita para a aproximação dos navios, enfim, esse material que foi retirado, ele não pode ser depositado em num bunker, ou então em alguma outra, outro recurso que não seja aquele. Tirar ele de um lugar e jogar ele mais para frente, né? Que é justamente isso que acontece hoje. É eu tirar dali e jogar ele mais para frente. Então, não existe uma forma de tratar isso que já foi coletado, porque eu vou estar mitigando, porque é o seguinte, eu não vou estar só contaminando pela ressuspensão, eu vou estar contaminando porque eu vou estar transferindo. Então, pelo menos mitigar pela transferência desse material. Então, hoje, existe até assim, fugindo só um pouquinho, mas é para justamente poder contextualizar para quem está aqui, o processo de Brumadinho, ele gerou uma série de normativas para as empresas mineradoras lá. E um deles hoje é reconstruir as áreas degradadas. Então, o que acontece? O material que não é utilizado como minério, que eles dizem que é resíduos e tudo mais, eles estocam e fazem novas montanhas e replantio. Então, eles acabam construindo, eles estão movendo o morro de lugar. Então, tecnicamente é isso. Eu vou minerando aqui e movendo o morro de lugar. Não seria possível fazer um estudo para que eu usasse esse material para um processo similar, de eu estar fazendo um reflorestamento, porque esse material, se eu for parar para avaliar, o fósforo e o nitrogênio, entre outros itens, eles são compostos, eles são ricos ali, que eles são necessários para o ambiente. Então, é justamente uma questão de controle para poder utilizar ele em outros locais. Então, eu acho que eu começaria a mitigar pelo que eu vou fazer com esse resíduo coletado. Porque hoje, agora, me falta conhecimento suficiente para entender como eu poderia mitigar o que está em ressuspensão. Mas eu acho que eu conseguiria tentar estudar o que eu posso mitigar com o material que foi coletado ali do fundo da Bahia. Perfeito. Que eu tenho agora. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. E mais uma vez agradeço a Ana Paula pelo convite. Minhas contribuições foram poucas, mas espero que tenha sido de bom agrado a vocês. A gente que agradece sempre, Bárbara, por assim, todo o carinho, né, que você tem com todo mundo lá do Polo e por estar presente aqui, mesmo nessa hora, depois de um dia de trabalho e tudo mais, para estar fazendo as suas considerações, tanto no trabalho escrito, quanto aqui na arguição com o Michel, enfim, então eu agradeço demais a vocês dois por estarem presentes aqui nesse momento. Lógico assim, né, Michel, eu acho que eu preciso dar um pouquinho de contexto, até para todo mundo que está assistindo, não só a banca, mas o Michel, ele entrou em contato comigo há algum tempo atrás, justamente porque tinha visto, acho que alguma palestra minha dentro de uma semana da biologia ou coisa assim, e a gente começou a conversar sobre possivelmente fazer a monografia junto comigo, e ele foi algumas vezes lá no laboratório, né? Só que com o trabalho e tudo mais, não tinha como fazer um experimento desde o início. Então, eu propus ao Michel a trabalhar com um grupo de dados que eu tinha
de um experimento anterior que eu tinha feito e que eu nunca tinha trabalhado com os dados. Eu gerei os dados e simplesmente ficaram lá, né, quase que engavetados naquela história de tanta coisa que a gente gera e alguns ficam esquecidos. E nisso o Michel aceitou o desafio, começou a ler sobre o tema, começou a se interessar mais justamente, até porque começou a trabalhar lá pertinho da área de estudo. E aí a proposta inicial tinha vários outros parâmetros, então a gente analisou também o nitrogênio, analisou algumas outras coisas que estão presentes no texto do Michel, mas que a gente acabou tirando da parte de resultados, até para simplificar um pouco e ficar mais dentro do padrão, né, do modelo do relatório permitido para o CDERJ. E então o Michel ele fez toda a parte de análise de dados, ele recebeu aquele grupo de dados, e aí a gente marcou algumas vezes online, presencialmente, para fazer as análises, fez os gráficos, fez os testes. E depois ele se debruçou para interpretar, né? Para começar a botar ali no texto e fazer a monografia de fato de cabo a rabo. Então, infelizmente, Michel não pôde coletar junto, né? Não pôde fazer o experimento, mas toda a parte de análise de dados foi a gente que fez junto. Então, ele aprendeu a mexer lá no estatística, aprendeu os testes, né? Entendeu por que a gente fez, leu bastante sobre, e depois começou a analisar os dados para compor a monografia final que chegou aí para vocês, né? Então, assim, num geral, né, assim, Michel foi muito corajoso, porque é difícil você trabalhar com algo que você não fez desde o início, mas que bom que ele conseguiu ir fazendo, mesmo que com os 1001 problemas, né, de trabalho, não estou com cabeça porque estou sem trabalho, agora eu estou com cabeça, mas estou trabalhando, então enfim. Então eu fico feliz que o Michel tenha conseguido chegar no dia de hoje, e de um contexto mais específico, né, do que tanto o Gustavo quanto a Bárbara falaram. Para quem está aqui assistindo também, a problemática da dragagem ela é muito complexa. Mas nos dados especificamente do Michel, o que a gente vê e que botou na monografia foi só a parte de sedimento. Então, o que a gente está vendo ali é o retrato, depois da ressuspensão, é o retrato do sedimento que foi para a água, ficou na água e depois a gente tirou para analisar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele sedimento que estava ali no Erlenmeyer do experimento estava em contato com uma água que supostamente tem mais oxigênio, né? E aí, com isso, podem ter alterações. Então, quando, né, se fosse no meio ambiente, se fosse lá no saco do engenho mesmo, no dia a dia, esse material estaria ali em suspensão, e aí parou a dragagem? Parou. Aí ele vai decantar. Aí, quando ele decantasse, ele já não ia voltar do jeito que ele era antes. Essa é a grande, né, assim, diferença no trabalho, é entender isso, que o problema todo é que, por exemplo, o Michel está falando que todo santo dia tem uma dragagem lá de 8 horas por dia. Então, naquele intervalo que a dragagem para, aquele sedimento que já está modificado volta para compor o sedimento, parte dele, parte vai embora com as correntes, e aí depois é ressuspenso de novo. E aí a gente pode ter, de novo, uma grande alteração. Então, que alteração é essa? Basicamente, degradação da matéria orgânica.
mas não da matéria orgânica toda, mas de fases dessa matéria orgânica que é mais lábil, que é mais fácil. Por isso que lá o carbono orgânico não tem grandes mudanças, mas uma parte é transformada daquele fósforo, ele muda, ele sai do orgânico e vai para o inorgânico. E aí nisso, esse sedimento, ele se torna uma possível fonte de algo que gera eutrofização, que é o fosfato. Mas isso a gente só poderia falar com todas as letras se a gente incluísse os dados da água, né? Que são dados que a gente tem, mas que para a monografia do Michel a gente simplificou e deixou só a parte relacionada ao sedimento. Então, como ele era antes e como ele ficou depois da ressuspensão. Incluindo da água, aí sim a gente consegue ver, por exemplo, o quanto saiu do sedimento e o quanto pode partir para a água, e aí se isso é uma quantidade que pode causar um enriquecimento, um processo de eutrofização na água, aí a gente entra numa discussão um pouquinho mais refinada, né? Mas o indicativo em si já é esse, já é de transformação para algo que é mais lábil e que é um nutriente. Então, já vai acelerar processos de degradação, já vai acelerar processos de produtividade primária ali em áreas mais rasas, enfim. Então, inclusive na própria superfície, liberando isso potencialmente para a água. Tá? Então, acho que era mais ou menos esse contexto que eu queria fazer assim para vocês. Primeiro sobre o Michel, como é que ele foi parar nesse trabalho, então como é que ele trabalhou nisso, né? E segundo, um pouquinho sobre o experimento dele em si, com o fósforo e tudo mais, porque realmente é uma coisa muito complexa. Porque, por exemplo, né, pegando uma coisa que o Michel falou de pegar esse sedimento e utilizar como um fertilizante. Isso é uma possibilidade caso não tenham outros contaminantes tóxicos. O que não é o caso da Baía de Sepetiba, muito menos do Saco do Engenho. Né? Vamos colocar num lugar aterro sanitário especial para receber sedimento extremamente contaminado por chumbo e cádmio, é extremamente caro. Para ter ideia, isso há uns 15, não, 15 nada, uns 15 anos atrás, para descartar uma ampola desse tamaninho de mercúrio num aterro específico, era mais de 10 mil reais. Uma ampola desse tamanho. Então, imagina um sedimento extremamente contaminado que tem que ir para esse mesmo lugar. Então, por isso que a viabilidade, ela vai por água abaixo, literalmente. E aí se escolhe um lugar, né, que era isso que eu estava conversando com o Michel antes de começar, se escolhe um lugar para se colocar esse material. Né? E geralmente é um lugar mais afastado, um lugar que geograficamente tem alguma falha, alguma calha, e que aí o material pode se depositar ali e ficar mais fixo ali, sem ficar tão móvel com as correntes, né? Então é complexo, é um negócio doido, e Michel teve a coragem de começar a ler sobre o assunto para fechar a graduação dele com chave de ouro, falando de um negócio tão doido, né, Michel? Então, agora, gente, eu vou só pedir um grande favor, que é para... Apesar que, assim, eu posso também fazer assim, não sei se o que vocês preferem, banca. Eu posso deixar todo mundo nessa sala aqui e a gente ir para uma outra sala. Ou eu peço para todo mundo sair e aí depois todo mundo volta. A gente avisa num zap, não sei. Como é que vocês preferem? Vamos pedir para... Acho que por mim tanto faz. Mas talvez seja mais prático a gente ir para outro lugar, porque como não tem só o Michel, né, tem a Ângela também, pode ficar mais difícil deles saberem que pode voltar, se não pode. Então, às vezes, é mais fácil a gente sair. A gente pode marcar, porque assim, gente, a gente precisa se reunir como banca, né? Então,
para preencher papéis e tudo mais. Então, assim, eu posso criar uma outra sala e aí deixo essa aqui no mudo. Eu só não tenho. Eu só vou ter que passar a sala aqui no chat mesmo, Bárbara, que eu não tenho o teu Zap Zap. Deixa eu entrar no meeting aqui, que aí a gente faz uma reuniãozinha aqui fora. Cadê? Ah, por que que quando eu quero não acho, Senhor? Aí eu só acho o Gmail, mas não acho o Meeting. Cadê o símbolo do Meet? Eu tô cega, estou cega. Como é que é? My eyes, my eyes. Sério, caraca, cadê o Meet? Vou escrever Meet. Pronto. Aí agora eu acho. Pronto, acabou. É chato pra caramba, não acho o negócio. Criar instantânea aqui. Tô copiando e vou botar aí no chat, tá? Aí a gente vem para esse. Pronto. Coloquei aqui no. Coloquei? Não, coloquei nada não. Acho que eu coloquei até mais de uma vez. Pronto. Coloquei aqui, tá? Aí esse link, gente, é só para Bárbara e para Gustavo, tá? Vocês podem ficar aqui nessa sala e vou deixar aqui mudo e sem a câmera, tá bom?
Falta saber, cadê Michel? Aí, ó. Tô aqui. Deixa eu Não voltar. desfaleceu, não? Ainda não. Não, então tá bom. Se não tá desfalecido, tá bom. Não, tem que esperar acabar aqui. Quando acabar, aí eu já. Aí já Ah, cai. entendi. Entendi. Tá bom. Mas desfalece pouco, não desfalece muito, não, entendeu? Só um pouquinho. Isso, tá bom? Bem, Michel, a gente tem uma ata, né, preparada pela coordenação da disciplina de monografia, que bota lá, né, o nomezinho bonitinho, nome de todo mundo da banca. Então a gente se reúne para preencher a ata e também para colocar aqui que não tem espaço para nota, nem para grau, nem nada disso. É só na ata constando lá, aprovado ou reprovado. Então, a banca se reúne para falar o que achou do seu trabalho e saber se é aprovado ou reprovado. São as duas opções. E a banca achou por bem aprovar o seu trabalho. Então, parabéns, Michel. A etapa não é concluída agora. Temos ainda que fazer as correções, que eles vão mandar, né, as sugestões da correção do texto por e-mail. Tem que dar uma boa olhada na formatação para a Andréia não puxar a nossa orelha, para aí depois sim você ter fechado a monografia e ter lá finalmente a sua graduação terminada e a gente se encontrar já lá no salão grandão, que não é o azul, é o outro. Gigante, cheio de formandos daqui a algum tempo, provavelmente agosto. Certo? Então, parabéns, Michel. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Ângela também, que ficou assistindo aí até o final, ó, mandando vários recados para o Michel no chat. Amigona, minha amigona. Obrigado, gente. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Gustavo. Ana, não tem como te agradecer. Eu aprendi muito. Eu gostaria de agradecer aí pelo vocês disponibilizaram o tempo de vocês, o carinho, entendeu? Os ensinamentos, tudo que vocês reportaram agora aí é de extrema importância, vai enriquecer muito o meu trabalho, né? Então, não tem palavras, assim, eu estou há muitos anos imaginando chegar esse dia, vocês não têm noção, há muitos anos, anos e anos imaginando isso. Ângela sabe muito bem, né, Ângela? A gente entrou junto aí, acompanhamos essa história junto. E eu só tenho a agradecer, gente. Só tenho a agradecer. Eu perdi muita coisa nesses anos, mas valeu. É isso, Michel. E aí, já você vai estar aí com a tua graduação terminada, e aí você vai deixar de aturar pessoal com minério para lá e para cá para aturar 40 crianças gritando no teu ouvido, entendeu? São trocas, né? São trocas e, né? Eu acho justo. Eu prefiro. Prefiro muito. Eu prefiro os remelentozinhos, eu prefiro. O cenário lá eu vejo muita coisa que eu não concordo e eu tenho que estar, então tem coisas que afetam a gente diretamente, não tem jeito. Mas é isso, gente. Muito obrigada. E vou já terminando aqui a gravação, vou pausar.